Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma etapa desse ciclo sobre planejamento financeiro. E hoje falar sobre um assunto mais delicado, que é o endividamento, né? Então, é uma condição em que as pessoas ficam mais vulneráveis, geralmente submetidas a uma condição de estresse e muito comum, tá? A gente hoje tem, dentro do Brasil, na estatística de mais de 70% das pessoas são endividadas. Tem que separar aqui um pouquinho de endividamento de inadimplência, né? São coisas diferentes. Se você tem alguma dívida para pagar, você está endividado. Mas se ela está sob controle dentro do seu orçamento, sem causar desconforto, nenhum problema. Então, é um endividado que está sob controle. Por exemplo, você pode ter um financiamento imobiliário de uma prestação baixa, que pouco impacta o seu orçamento, e está tudo bem. Agora, existem aquelas pessoas que estão endividadas e esse endividamento compromete o orçamento, podendo levar à inadimplência. Então, essa pessoa que está com um endividamento significativo e está com a corda no pescoço, e essa pessoa sim é um problema. A gente precisa rever o que está acontecendo ali. Ok? Como? Vou comentar aqui um pouquinho nessa palestra de hoje. E tem o pior cenário, que é o endividado e inadimplente. Esse já não consegue mais honrar com suas obrigações. Ele já está entrando no processo de renegociação ali, e é um quadro mais delicado. Mas também aqui o que eu vou passar nessa palestra vai ajudar. Tá bom? Então, o que eu vou falar aqui é válido para aquele endividado que já está com a renda bem comprometida ou para quem já está inadimplente. Quem está com a dívida sob controle, aqui o assunto vai ajudar, mas é menos relevante. Então vamos lá. Geralmente o endividamento ele acontece por quê? Como que ele acontece, né? Então assim, aquisição de um bem não planejado, falta de controle financeiro, então falta de controle é muito importante, acúmulo de dívidas simultâneas, comprei um carro no consórcio, estou pagando o financiamento imobiliário, faço mau uso do cartão de crédito, quero viajar e curtir o mundo, dividir um monte de parcela, tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo, ok? Compras desnecessárias, isso é muito comum, imediatismo, impulso, então aqui é um fator muito comum de ser observado dentro de um problema de endividamento. Desemprego, né? A pessoa não está preparada para aquele baque que é o desemprego, a renda parou, não entra mais dinheiro na conta e ela não tem uma reserva formada, uma reserva de segurança. Então, o que vai acontecer? Vai se endividar. Aspectos psicológicos, aqui geralmente voltados para essas compras por impulso. Doenças inesperadas, aqui um pouco parecido com o desemprego, né? Surge uma doença que demandou do orçamento, a pessoa não tinha o recurso disponível, teve que ir a uma instituição financeira, se endividou, enfim, a falta de uma reserva formada que vai gerar aqui essa dor de cabeça. E falta de seguros, né? Então muitas vezes as pessoas acham que só tem que ter o seguro de carro. É importante? É importante, mas mais importante do que defender a sua propriedade é você se defender. É o seguro de vida, né? Se você é o provedor de renda da sua casa, o que vai acontecer na sua falta? Como é que seus familiares, os seus dependentes vão ficar? Então, o seguro de vida é muito importante, ok? Bom, e como é que acontece o endividamento, né? É geralmente um ciclo que a gente observa. Esse ciclo começa com gastar mais do que ganha. Você tem um padrão de vida acima do recomendado. Então, recebo na faixa de 10 mil reais e estou gastando 11 mil todos os meses. Que seja 10.100. Tem um padrão de vida de 10 mil reais e 100. E eu recebo 10 mil. Esses 100 reais ao longo do tempo de excesso, eles vão sim te gerar um quadro futuro de endividamento. Então, cuidado. Adeque o seu padrão de vida para abaixo, viva um degrau abaixo da sua renda. Não tenha um padrão de vida lá, exatamente a sua renda. Viva abaixo da sua renda. Então, estou gastando mais, o que vai acontecer?
vou começar a atrasar o pagamento das contas. Então, se eu estou aqui com um padrão de vida elevado, consumindo todo o meu orçamento, comecei a gastar um pouquinho mais, vou ter que pegar empréstimo. É com parente, é com banco, não sei, mas vai ter que recorrer a algum dinheiro de terceiros. E aí, o que vai acontecer? Você paga juros. Peguei R$1.000 de empréstimo, você vai pagar 1.100, 1.200, 1.300, depende do prazo, da taxa de juros e tudo mais, mas você vai pagar, devolver mais dinheiro. Ou seja, você está desperdiçando grana. Não faça isso. E aí, se eu já estou apertado com um padrão de vida aqui que está comprometendo, né, a minha rotina, a minha renda, precisei pegar um empréstimo. Então, você já estava aqui. Precisei pegar um empréstimo. O custo do empréstimo eleva o seu padrão de vida. Se eu tinha um padrão de vida, daqui a pouquinho eu vou mostrar no gráfico para vocês, de R$10.100 e tem uma renda de 10 mil, eu vou pegar um empréstimo para custear esses R$100. Só que no mês seguinte eu vou ter um padrão de vida de 10.100 e poucos reais, porque eu tenho que pagar um empréstimo. Então isso vai com o tempo, vai aumentando e vai gerando mais dor de cabeça financeira. Então, esse ciclo, se você não atacar onde deve e reduzir o seu padrão de vida, você não consegue sair desse ciclo. Ele é vicioso. Bom? Então vamos lá. Dentro disso, a gente tem que olhar o aspecto de comprometimento da renda. Com a palestra anterior, as proporções, a flexibilidade da renda que eu comentei, né, na palestra anterior, vocês vão ter essa noção de quanto da minha renda está comprometida com a despesa fixa, quanto está comprometido com despesa variável, quanto está destinado nos projetos de vida. E aí você vai entendendo como funciona essa dinâmica do seu orçamento. Se sua renda está extremamente comprometida, você vai ter problemas futuros. Ou se já não está tendo problemas, né, vai ter problemas futuros. Como é que funciona então essa questão? O que eu falei? Imagina que você tem esse quadro aqui. Você gasta tudo que você ganha. Recebo 10 mil, gasto 10 mil com padrão de vida. Em um belo mês você teve aqui um custo extra, um imprevisto de R$500. Beleza? Então, gasto tudo que eu ganho, num belo mês eu tive um imprevisto que extrapolou a minha renda e eu não tenho reserva. Eu vou lá ao banco e falo ao banco, estou precisando de um dinheiro aqui, quanto? R$5.000, por exemplo, para pagar aqui esse imprevisto que aconteceu. Beleza, então eu vou dividir para você em parcelas de R$500, 11 de R$500, por exemplo, que o banco vai fazer lá. Pode ser uma possibilidade. O que acontece? Você está pagando juros ao longo do tempo. Em termos práticos, para facilitar aqui enxergar, o que acontece é isso aqui. Ao longo do tempo, o seu custo de vida vai subir justamente porque agora você tem uma nova obrigação, que é um empréstimo. E se você não fizer o controle do seu padrão de vida, todo mês você vai ter que recorrer a uma nova fonte de dinheiro. Não corrigi meu padrão de vida, gastei mais, tive imprevisto, outro empréstimo, e assim vai. Em pouquíssimo tempo você se torna uma pessoa endividada e em pouquíssimo tempo você se torna uma pessoa inadimplente. O que é pior ainda, você não vai dar conta de pagar mais aquele empréstimo. Porque o empréstimo ele vai inserir novos custos na sua rotina. Tá bom? Então essa é a ideia do gráfico, mostrando que a sua renda, o azulzinho aqui, ela permanece a mesma, mas os custos do empréstimo vão fazer com que o seu padrão de vida seja elevado, porque você está pagando juros. E aí isso fica mais difícil de resolver. Então, quer continuar do jeito que a sua vida está, insatisfeito? Faça exatamente o que você está fazendo. Quer mudar a sua vida, melhorar a sua vida? Siga os passos que eu vou falar aqui agora. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as principais armadilhas que a gente observa aqui nos assuntos financeiros, que as pessoas se tornam endividadas? Composição da taxa de juros. As pessoas não fazem ideia de como é que funciona a taxa de juros. Juros simples, juros compostos, as pessoas não fazem ideia de como que elas trabalham. E às vezes fecham contratos que são extremamente prejudiciais financeiramente. E depois culpa a instituição financeira. Fala, aquele banco é um safado, não sei o que lá e tal. Entenda as regras do jogo. Não fique sendo um mero fantoche. Eu fui lá, assinei, confiei no meu gerente.
Tudo bem, você tem que confiar no seu gerente, mas você tem que confiar primeiro em quem? Em você. O gerente é só alguém que está intercambiando ali, mas você é responsável por você. Assuma a sua responsabilidade. Leia aquele contrato. Não entendeu? Pergunte. A pessoa te deu uma explicação que não foi razoável, saia dali, não feche aquele contrato. Busque uma pessoa de sua confiança para conversar sobre aquele assunto. Não caia numa conversa boba, uma conversa rasa de quem está te vendendo um produto. Simples assim. Então vamos lá. Facilidade de acesso ao crédito. Esse aqui é perigosíssimo. O que é facilidade de acesso ao crédito? Juros do cheque especial. A gente tem lá, você tem 10 mil reais, não, sua renda é 10 mil, você tem 2 mil de cheque especial. Então, as pessoas acham que aqueles 2 mil, quando olham no extrato bancário, eu tenho 12 mil, tenho os 10 mil da minha renda, mais 2 mil do cheque especial para usar. Então eu posso ter um padrão de vida de 12 mil. Não! O seu padrão de vida tem que ser abaixo dos 10 para começo de conversa. Segundo, aqueles 2 mil a mais que você vê de cheque especial na sua conta no extrato bancário, esses 2 mil são do banco. Do banco. Eles não são seus. Esse mesmo raciocínio acompanha o cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito que tem lá um limite da fatura de 18 mil reais. Você recebe 10. E a sua fatura pode bater 18 mil reais. O que as pessoas fazem? Elas consomem os 18 mil do cartão de crédito. Não! De forma alguma. Negativo, você está errado. Aquele limite do cartão de crédito é do banco. Ok? Se ele é do banco, muito cuidado ao usar. Porque se você não pagar de volta, você vai ter que pagar juros. Pagar juros significa aumento do seu custo de vida. Endividamento. Inadimplência, muito estresse. Cuidado, limite de cheque especial, limite da fatura do cartão de crédito, são dinheiros que não são seus. Eles pertencem ao banco. Okay? Então faça bom uso inteligente. É possível usar essas ferramentas de forma inteligente? Sim, mas com extrema cautela. Compras por impulso, né? Comprar por impulso. A compra por impulso, ela muitas vezes tem aqui uma questão psicológica, um contexto de vida que influencia esse comportamento. Então, aqui até muitas vezes a gente recomenda entrar em contato com um profissional, psicólogo, psiquiatra, para ver qual que é o gatilho que está desencadeando esse comportamento que tem sido prejudicial para você. Então, se você observar que você tem compras por impulso, alguma coisa está acontecendo na sua vida, alguma insatisfação na sua vida acontece, ou até por crenças antigas que você carrega com você, veja um profissional, bata um papo. Seja sincero com o profissional e com você mesmo para você sair dessa situação. Fraudes. Aqui as fraudes principalmente, junto com esse assunto, né, fraudes, aqui tem um desconhecimento sobre investimentos. Né? Vejo demais acontecer de que as pessoas chegam e falam assim, tem um investimento aqui de 5% ao mês, de 10% ao mês, 30% ao mês. Aí a pessoa cresce o olho, é a famosa ganância. Né? E aí desconhece do que a pessoa está falando. Conheço gente que fez empréstimo no banco, deu dinheiro para esse fraudador, o dinheiro sumiu, a pessoa ficou com a dívida e hoje está lá, tendo que quitar esse problema, resolver esse problema. Então, primeiro ponto não existe almoço grátis. Não existe. Se alguém apresentou uma ideia para você que pareceu simples demais, que você vai ter elevados ganhos, pense da seguinte maneira. Se isso é tão fácil assim, por que não está todo mundo milionário? Não seria assim? Se isso é tão simples, era para estar todo mundo milionário. Aí ele vai falar, não, peraí, porque eu não abri para todo mundo, não. É só para você que é uma pessoa que eu conheço, de confiança, aqui pertinho e tal. Balela. Não escute essas pessoas. Tá bom? Quer fazer uma analogia? Traga, por exemplo, para o rendimento da renda fixa no Brasil. Então, faça um paralelo desse investimento com o que é um número razoável em relação a investimentos que acontecem no seu país. No Brasil, então, hoje, no momento atual, a Selic está na faixa de 12,25%, se eu não me engano, né, que é a taxa do Banco Central para
os empréstimos que acontecem dentro da economia, como referência, né? Então quer dizer que isso dá uma rentabilidade mais ou menos de 1% ao mês, 0,9, 0,95, 1% ao mês. Então 12% ao ano. E a pessoa vem e te oferece 3% ao mês, 5% ao mês, às vezes até 10, 20, 30% ao mês. Às vezes oferece por dia, né? 1% ao dia. Gente, esquece isso. Tá? Esquece. Com muito cuidado. Então essas são as principais armadilhas que a gente observa aí para os casos de endividamento, né? Bom, em relação à taxa de juros, eu vou fazer aqui um paralelo para vocês para mostrar, primeiro, como é que a taxa de juros funciona entre simples e juros compostos, né? Então, juros simples e juros compostos. O que acontece? Ó, essa primeira parte aqui, eu vou dividir aqui na tela, essa primeira parte aqui, então a gente está falando de juros simples. Ó. Imagina o seguinte, eu tenho R$100 investidos no banco e o banco vai me pagar 1% ao mês, na perspectiva de juros simples. Então, quer dizer que em janeiro, então, eu vou receber R$1 de juros. Em fevereiro, eu recebo mais R$1 de juros. Porque esse 1%, ele sempre vai incidir sobre R$100. Então, 1% de 100, R$1. Então, em janeiro eu recebo 101, em fevereiro eu recebo mais R$1, então 102. Em março, mais R$1, 103. E aquele montante vai acumulando ali com o tempo. No final, lá em dezembro, depois de um ano, eu vou ter R$112. Beleza. Como é que funciona nos juros compostos? Esse 1%, então na coluna aqui ó, à direita, esse 1% aqui, ele não vai incidir sobre os R$100 apenas. Ele vai incidir sobre os R$100, depois ele incide sobre os 101, depois ele incide sobre 102, 0,1, no montante atual, que é atualizado com os rendimentos. Então, se eu tinha R$100, eu recebi R$1 no primeiro mês, 101, beleza. No segundo mês, em fevereiro, eu vou receber R$1,01, porque agora o 1% incide sobre 101, não mais sobre R$100 apenas, é sobre aquele R$1 que eu tive de rendimento, vai me dar 1 centavo. Então eu vou ter R$1 mais 1 centavo, e assim sucessivamente. Vou ter R$1 e 2 centavos, R$1 e 3 centavos, e assim vai caminhando no tempo, até que lá em dezembro eu tenho R$112,68. Repare que eu tive um ganho de 68 centavos nos juros compostos em relação aos juros simples. Aí você vai me falar assim, faz grande diferença não, 68 centavos em um ano, isso é muito pouco. Agora a gente tem que ajustar isso para os cenários de vida, né? Eu estou falando aqui de R$100, estou falando de um ano apenas. Quando a gente coloca um capital maior e aumenta o prazo, o resultado que você vai ver é isso aqui. Então repare que aqui 20, 37 meses, 41 meses, né? Aqui, essa faixa aqui é esse intervalo inicial. A gente começa a ver uma diferença mais expressiva entre os juros compostos e os juros simples. Juros compostos em vermelho e os juros simples aqui nessa linha preta. Então repare que uma boca vai abrindo ali, né? Uma boca está abrindo, vai abrindo, até que aqui 120 meses, depois de 10 anos, essa diferença é gritante. A gente está falando aqui de aproximadamente R$330 ali nos juros compostos, e nos juros simples a gente está aqui falando de aproximadamente 200 e poucos reais, 220, uma coisa por aí, né? Então repare que agora a gente está falando de mais de R$100 de diferença depois de 10 anos. Se a gente extrapolar isso para 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 200.000 reais, as diferenças vão ser absurdas, tá bom? Então se atente para juros simples e juros compostos. No Brasil, a regra que domina os empréstimos é juros compostos. Bom, existem países que trabalham com juros simples, tá? No Brasil, os juros compostos dominam a nossa economia de empréstimo de dinheiro. Então, ao invés de você pegar dinheiro e dar juros para as instituições financeiras, você vai investir na sua aposentadoria, no seu futuro lá na frente, fazendo uso inteligente do dinheiro e ganhando com os juros compostos. Coloque os juros compostos para trabalhar a seu favor. É isso aqui que a gente fala que depois de 10, 15, 20 anos você dobra o seu capital. Então, eu preciso juntar 1 milhão, eu vou ter que guardar 1 milhão?
dependendo do seu aporte, do prazo que você tem, você vai contribuir com 300 mil, 400 mil. E no final você vai sair com 1 milhão. Você precisa ter disciplina, foco, guardar esse dinheiro regularmente e esperar o tempo fazer o efeito dele dos juros compostos para o dinheiro trabalhar a seu favor. Então, por que sair então dessa condição de endividado e passar a investir o dinheiro para o seu futuro? Porque você vai fazer bom uso do seu dinheiro. Vai ser muito mais inteligente para você. Ok? Então entenda como funcionam os juros para você colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor. Vamos seguir aqui um pouco então. Nesse cenário das taxas de juros, o que acontece? Existem operações de crédito, tudo que envolve aí, né, o dinheiro, né, os empréstimos e tudo mais no Brasil. E essa figura aqui é do Banco do Brasil, né, Banco Central do Brasil, de 2018, tá? Peguei aqui só como referência, que foi um relatório que foi bem legal, que eles emitem anualmente, que fala justamente sobre essas modalidades de crédito. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem a parte de crédito rotativo. É aquele cartão de crédito que você não conseguiu pagar, aí você deixou atrasar ali a fatura, aí depois você foi lá e renegociou, enfim. Nesses assuntos aqui, você repara que a taxa de juros no ano foi de 271%. Olha o perigo de você fazer mau uso do cartão de crédito, não pagar aquela fatura e deixar aquela dívida acumular no tempo. Ela vai quase triplicar a cada ano. Vou fazer um parênteses aqui que em 2024, essa taxa de juros aqui ela não pode acontecer mais. Ela está limitada a 100%. Houve uma lei, saiu uma lei, né, que limita os juros do cartão de crédito a 100%. Isso quer dizer o seguinte, que ela pode dobrar depois de um ano. E aí ela vai travar ali, vai ter que entrar em negociação e tudo mais. Mas até pouco tempo a gente tinha taxas que chegavam a 200%, 300% ao ano no cartão de crédito. Se você atrasasse, você teria uma tremenda dor de cabeça lá na frente. Desperdício de dinheiro. Coloque o dinheiro para trabalhar a seu favor, não faça ele trabalhar contra você. Isso aqui é jogar contra. Bom, limite do cheque especial. Né? O cheque especial, ele bateu aqui 111% ali no ano de 2018, né? Principalmente os assuntos que são... Tem em mente o seguinte, esses dois aspectos aqui que são mais caros de juros, é porque não existe contrapartida, tá? Você não dá nenhuma, nenhuma segurança para o banco. Você só pega o dinheiro e fala, olha, pago se puder, quando puder. Então, esses juros, como existe um risco maior para a instituição financeira, esses juros são mais elevados. Por isso que você vê no cartão de crédito 271% ao ano e no cheque especial ali na faixa de 110%, 111% ao ano. Por quê? Porque não tem uma contrapartida. Você não está dando nenhuma segurança para o banco dizendo, olha, toma o meu imóvel aqui, ou o meu carro, como objeto aqui de seguro dessa negociação, e me dá o dinheiro porque eu estou precisando. Não, você falou, só me dá o dinheiro e quando der eu te pago. E aí o banco está falando, beleza, então existe um risco elevado, as taxas de juros são mais elevadas. Quando a gente entra nessa seara aqui, já dos 30%, 27%, 24%, existe algum nível de segurança nessa relação aqui, por isso que os juros caem. Então, nesse caso aqui dos 30%, o crédito pessoal voltado aqui principalmente para quem oferece garantia. Por exemplo, um penhor. Você vai lá, leva uma joia, fala, tenho essa joia aqui, eu preciso de tantos mil. Beleza, então qualquer coisa eu vou penhorar essa joia, então você tem juros menor porque você deu uma garantia para o banco. O crédito consignado, que está aqui na faixa de 27% em 2018, depois aqui, veículos e o imobiliário. Então repare, quanto mais garantia você vai dando aqui para a instituição financeira, menor é os juros que você tem que pagar. Por isso que a gente observa que o financiamento imobiliário acaba sendo hoje mais interessante no cenário brasileiro, porque você tem ali o imóvel como garantia, o imóvel não é seu, ele é do banco, enquanto você está pagando. Então essa garantia vai fazer com que o banco te fale o seguinte, tudo bem, vou te dar um juros mais baixo, porque eu tenho um imóvel aqui, caso eu vou leiloar o imóvel e pego esse dinheiro. Então, é por isso que você vê que cartão de crédito tem hoje o custo mais elevado de juros. Por quê? Porque se você pegar aquele dinheiro, você não deu nenhuma contrapartida para o banco. E você pode não devolver. E aí o banco ficaria
com aquele débito, com aquela dívida. Então, isso aqui é entender como funciona o mercado, o porquê de ter essas variações na taxa de juros, e aí use essa informação, esse conhecimento a seu favor. Por isso eu estou falando isso aqui. Eu quero que você entenda as regras do jogo e aí faça uso inteligente do dinheiro. Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Se a gente olhar a taxa de juros por modalidade de crédito, ó, agora nos anos mais recentes, né? Cartão de crédito, rotativo cartão de crédito, em 2023 chegou a 440%. Isso quer dizer que a sua dívida vai multiplicar por 4,5 vezes praticamente. Estou devendo R$1.000, no final do ano eu estarei devendo ao banco R$4.400. Olha que coisa maluca. Aí você fala, não, mas imagina que você está devendo R$50 mil no cartão de crédito. No final do ano você vai dever mais de 200 mil ao banco. Cuidado, use os juros a seu favor. Não deixe ele destruir o seu patrimônio. Seja inteligente, use a seu favor. Então, ó, o parcelado do cartão é o seguinte, o rotativo é quando você não pagou o cartão, deixou aquela dívida enrolar. O parcelado do cartão, você foi lá na administradora e falou, olha, eu estou devendo, parcela aí para mim. Aí, beleza, então vou parcelar. E aí, então, esses juros automaticamente eles reduzem, tá? Crédito pessoal não consignado, ó, consignado no setor privado, aquisição de veículo. Então é aquilo que eu falei. À medida que você vai dando garantias, quando você adquire o veículo fazendo o financiamento, o veículo não é seu. Ele é da instituição financeira que fez aquele financiamento. Então, por isso, os juros vão ser mais baixos. Você tem o veículo, você pode usá-lo, mas ele não é seu. Ele é da instituição financeira que fez aquele financiamento ali. Okay? Então, como ela tem uma garantia, os juros vão cair. Então, esse é o raciocínio que eu quero que vocês tenham em mente aqui. Vamos agora, de fato, caminhar para como sair das dívidas, tá? Então, agora sim, vamos falar agora de sair das dívidas, propriamente dito. Então, como é que a gente sai das dívidas, né? Não é um processo fácil, já adianto. Vai demandar sacrifício. Mas, quer continuar endividado? Quer continuar insatisfeito com a sua vida? Continue da forma como está. Quer sair desse buraco? É agora. É aqui que você vai pegar as informações. Então, tem alguns aspectos nessa mudança. Eu coloquei aqui 5 pontos principais. Então, começa lá, espiritual, tamanho do problema, prioridades, simultaneidade e envolva a família. Espiritual. Você precisa preparar o seu ânimo, a sua energia pelo que vai vir pela frente. Não vai ser um momento fácil. Tenha isso em mente. Vai ser um período de sacrifício. Ok? Então a gente precisa. Entre nessa guerra devidamente paramentado. Inclusive com o seu espírito, com a sua energia. Ok? Ponto 2, tamanho do problema. A gente precisa reunir todas as informações. Eu tenho um consignado, eu tenho um financiamento imobiliário, eu tenho uma outra dívida aqui que eu peguei, com um parente. Você precisa reunir todas essas informações com os detalhes. Quanto que eu peguei, quanto que é a parcela, qual que é a taxa de juros, quanto que eu ainda devo, quantas parcelas eu tenho no futuro. E beleza, aí você vai fazer toda essa discriminação no Excel de todas as dívidas que você tem e vai ter um panorama do tamanho do problema. É isso que eu estou falando aqui. Então, quanto que eu estou devendo? Você precisa saber isso, ok? E aí depois você vai estabelecer as suas prioridades. O que são essas prioridades aqui, ó? Você tem que entender dentro do seu orçamento o que é essencial, o que é importante e o que é supérfluo. E a ideia é a seguinte, ó, dentro dos seus gastos, quanto você gasta ao longo do mês, o que você não pode viver sem, geralmente são os assuntos de sobrevivência. O que é importante, mas eu ainda consigo sobreviver sem aquilo ali. E o que é supérfluo e que eu vou cortar de forma imediata. Então, dentro dessas prioridades aqui, você vai cortar os assuntos supérfluos de gastos do seu orçamento.
o que é importante, você também vai buscar cortar. Se não tudo, pelo menos uma parte. Ok? E você vai manter dentro do seu orçamento a questão de sobrevivência, o que é essencial. Você vai enxugar o seu orçamento para dar margem para você atacar suas dívidas. Ok? Simultaneidade. O que é simultaneidade? Você vai ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Trabalhar o seu espírito, identificar o tamanho do problema e selecionar dentro do seu orçamento quais são os gastos essenciais e separar isso do resto. Você faz isso ao mesmo tempo. E envolvendo a família. Não adianta você estar caminhando para um lado para quitar as dívidas e a outra pessoa está lá usando o cartão de forma descontrolada. Aqui a gente precisa que todo mundo esteja com a mesma frequência, com o mesmo objetivo. Se não, imagina que você está aqui num bote, é um remando para um lado e o outro remando para o outro. O que vai acontecer? Ninguém sai do lugar. O bote fica ali no mesmo lugar. Então você precisa sentar, conversar com a sua família, envolver todos para, de fato, traçar esse programa de quitar as dívidas. E aí você pode fazer um cronograma desse período de sacrifício e, de fato, atacar o seu problema. Você precisa estar todo mundo envolvido nessa história, tá? Beleza. Ok. E aí, são 3 passos aqui muito importantes. Primeiro, você precisa cortar de imediato, os gastos desnecessários. Não dá mais. iFood, corta. Compre comida no mercado, faça em casa. Tá bom? Então você vai ter que passar por um período de sacrifício. Aumento de renda. Consegue, de repente você é um professor, consegue dar uma aula particular, consegue trabalhar com alguma função que te traga ainda um aumento na renda? Faça isso. Vou precisar fazer aos finais de semana. Faça. Foco para se livrar das dívidas. Ok? E uma outra opção é vender itens que não são mais usados e que estão parados dentro da sua casa. Então, às vezes a gente tem lá um guarda-roupa com um monte de coisa que, poxa, não estou usando, não faz diferença. Aquilo é dinheiro. Enxergue as coisas que estão dentro da sua casa não como objetos. Então, isso aqui não é uma caneta que custa... Isso aqui não é uma caneta, um pincel. Isso aqui custa, acho que eu paguei R$16, se eu não me engano. Então, tenho R$16 aqui. Isso está parado na minha casa, eu vou vender, que seja pela metade do preço, por 1/3 do preço. Vou fazer dinheiro para quitar as dívidas. Isso está parado. Muito comum a gente ter pessoas que têm bicicleta dentro de casa, bicicleta de andar na rua mesmo, né? Dentro de casa e não usa. Vende essa bicicleta. Às vezes bicicleta ergométrica, né? Aquela que o pessoal faz exercício físico ali, aeróbico dentro de casa. Vende, está parado, não usa. Vende. Roupas em excesso, né? Às vezes tem um guarda-roupa. O que eu faço? Cara, eu tenho meu guarda-roupa. Eu não usei aquela blusa, aquela roupa ali em 6 meses e eu tenho uma gaveta que eu deixo separada para isso. Eu dou essa roupa. Eu nem fico com ela. Eu não preciso dela. Se estou 6 meses sem vestir aquela roupa ali, eu dou. Eu não fico com ela em casa. Se você tem isso, está precisando de dinheiro, venda essa roupa. Vá no brechó e venda essa roupa. Okay? Faça dinheiro com as coisas que estão paradas dentro da sua casa. Vamos lá, vamos evoluindo. Então, organize as contas. Já mostrei como fazer isso aqui. Corte os gastos. Negocie com credores. Quando você sentar para negociar uma dívida, vá com um plano, um projeto de como é que você vai quitar aquela dívida. Isso vai trazer credibilidade na sua negociação. E a pessoa do outro lado automaticamente vai falar assim, opa, realmente, ele está querendo resolver o problema dele. Então eu vou aqui ver o que eu consigo fazer para ajudar para a gente ficar com a questão resolvida. O banco, pessoal, ele não quer também ficar com uma dívida aberta. Tá bom? Então, se você levar para a pessoa uma solução, ela vai enxergar aquilo ali com bons olhos e vai tentar te ajudar. Se não conseguiu ter ali um respaldo legal com a pessoa que está te atendendo, busque o gerente acima dele. Eu quero falar com o gerente geral, então, não que esse aqui não está me ajudando. Mas negocie com seus credores. Então, busque uma renda extra e venda seus itens sem uso. Então, são os pontos principais aqui que eu comentei. Existe uma outra possibilidade, tá? Como, por exemplo, a venda ou troca de bens de maior valor
por um de menor valor. Então, eu tenho um carro de 100 mil, tenho uma dívida de 50. Que tal vender esse carro de 100, comprar um carro de 40 e pegar a diferença para dar um fim nessa sua dívida? Então eu pego um bem de maior valor, vou vender, comprar um de menor valor e essa diferença eu resolvo meus problemas. Ok? Outro aspecto importante é o refinanciamento, né? Então, o refinanciamento... Opa, a canetinha parou de funcionar aqui. O refinanciamento, a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Eu tenho um bem que já está quitado, que está no meu nome. Isso pode ser um carro, pode ser um imóvel, por exemplo. Então, beleza. Eu tenho esse bem e eu tenho uma dívida. Olhando para aquele aspecto das taxas de juros que eu comentei, se você der alguma garantia ao banco, você vai conseguir um empréstimo mais barato. Vou colocar aqui como exemplo para ajudar a enxergar isso. Estou devendo, peguei um empréstimo com o banco de, vamos supor que, sei lá, 6% de juros ao mês. Peguei um empréstimo lá de 50 mil com o banco. 6% de juros ao mês. Então eu vou ter lá parcelas e valores que eu tenho que pagar mensalmente. Ok. Eu tenho um carro em casa que já está quitado e está no meu nome. E vamos supor que esse carro vale aí 80 mil reais. Beleza. Você pode pegar esse carro, colocá-lo como garantia, ir até uma instituição financeira e falar, olha, eu quero pegar aqui, por exemplo, 30 mil. Que é o que eu estou devendo lá, que eu tenho o saldo devedor da minha dívida que eu peguei dos 50. Então eu tenho 30 mil para pagar ainda. Então você vai, oferece esse carro como garantia, pega um dinheiro que vai ter um custo mais barato, por exemplo, 3% de juros ao mês, 4% de juros ao mês, quita a dívida mais cara e fica com a dívida mais barata. Qual que é o ponto aqui? Você agora vai reduzir o valor da prestação que você paga ao mês, porém, se você deixar de pagar essa prestação, você pode perder seu carro. Esse que é o alerta. Mas o carro vai ser a forma que você deu de garantia para uma instituição financeira para pegar o valor, para quitar aquela dívida antiga, mais cara, e ficar com uma dívida mais barata. Essa dívida mais barata, geralmente ela vai trazer uma prestação menor, depende do prazo, mas geralmente ela vai trazer uma prestação menor. Por quê? Porque ela vai ter garantia. Então compare as taxas de juros. Hoje eu pago um empréstimo que eu estou com juros altos, você tem um carro, vá ao banco e fala assim, vem cá, qual que é o meu saldo devedor? X? Então você me empresta isso aqui com qual taxa de juros? Tal. Beleza, então eu vou quitar essa minha primeira dívida mais antiga, mais cara, e vou ficar com uma dívida mais barata. Você pode fazer isso, inclusive, usando o imóvel. Então, dívidas mais caras, de maior volume, 100, 200, 300 mil, você pode vir com o seu imóvel, aí depende do valor do imóvel, tá? Geralmente a instituição financeira, ela te oferece até metade do valor do imóvel, então, eu tenho um imóvel de 500 mil, quitado no meu nome, o banco geralmente oferece 250 mil, que você pode pegar com os juros mais baixos. E aí você quita todas as suas dívidas mais caras e fica com uma prestação menor no final das contas. Então você vai sair de uma prestação mais alta para uma prestação menor, colocando o seu imóvel como garantia. Mais uma vez, cuidado. Por quê? Porque se você não pagar essa prestação, o banco pode tomar o seu imóvel. Vai fazer leilão do seu imóvel. Mas eu estou ensinando caminhos aqui que vão melhorar, vão reduzir os custos de uma dívida. Mas cuidado, existe aqui também um risco. Beleza, vamos seguir então. O que eu estou falando aqui, gente, olha só. Isso aqui não é dica, não. É mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de vontade, dos seus interesses também, né? Então, por que precisa mudar? Porque senão você entra em dívida novamente. Se você não mudar a forma como você encara a sua realidade, como você lida com o dinheiro, você vai entrar em dívida de novo. Você vai quitar, vai se endividar. Vai quitar, vai endividar. Vai quitar, vai endividar. Não vai sair desse ciclo. Bom? Algumas formas de fazer caixa. Economizar radicalmente, aumentar a renda e desfazer de bens. Não se esqueça desses 3 pontos principais. Tá? E dentro do serviço público, principalmente a gente tem dificuldade de fazer renda extra, geralmente tem dedicação exclusiva, então você vai
economizar radicalmente e vai vender as coisas que estão paradas na sua casa. Se você tem a viabilidade de fazer uma renda extra, faça, para você acabar com aqueles juros, aquele dinheiro desperdiçado com os juros que você está pagando, ok? Bom, passo a passo, quantificação das dívidas, né? A gente precisa eliminar as dívidas mais caras primeiro. E qual que é a dívida mais cara? É que tem o 7 mais elevado. 7 aqui, pessoal, ó, é custo efetivo total. Okay? É o que está aí de 7. Custo efetivo total, a gente chama de 7. Porque que acontece? Quando você vê os contratos lá que você faz de empréstimo, tem lá a taxa de juros é tal, é isso. Aí, só que tem encargos que acontecem dentro do empréstimo, né? Então, quando você soma a taxa de juros a esses encargos que estão dentro do empréstimo, você vai chegar ao custo efetivo total, que a gente chama de 7. E aí o que você tem que fazer nesse passo a passo de sair das dívidas? Você vai sair de uma dívida mais cara em direção a uma dívida mais barata. Como que você vai saber que você está fazendo esse caminho? Custo efetivo total. Se você tem um contrato de custo efetivo total de 10%, por exemplo, ao mês, troque esse contrato, busque um contrato de dívida que tem um 7, né, um custo efetivo total, menor que esses 10%. Como que você vai conseguir isso? Com aquilo que eu falei, dando alguma garantia. Meu carro, meu imóvel, joias em casa, pode ser também. É a penhora, né? Você vai lá no penhor, por exemplo, da Caixa lá e oferece suas joias, a Caixa vai te dar um dinheiro, taxa de juros menor, e você depois recupera suas joias pagando o que devia. Então, busque um custo efetivo total num contrato que seja mais baixo a sua dívida atual. Isso vai te economizar dinheiro, tá bom? Vamos lá. Você precisa definir qual credor você vai atacar primeiro. Eu devo o banco, eu devo meu parente, eu devo, uma outra instituição financeira, enfim. E qual que você ataca primeiro? O que é mais caro. O que tem o 7 mais elevado. Eu tenho 3 dívidas diferentes. Uma de 12% ao mês, a outra é 8% ao mês, a outra é 5% ao mês. Qual dívida eu vou quitar primeiro? A mais cara. Você vai quitar a de 12%. Mesmo que ela seja menor. Você pode ter uma dívida de 12% de um empréstimo de R$1.000, por exemplo. Essa de 8%, você fez um empréstimo de R$5.000, por exemplo. E essa de 5 aqui, eu fiz um empréstimo de R$20.000. Beleza? Não, mas são só R$1.000 a 12% e tal. Ela é a mais cara. Então, quite ela primeiro. Não é o mais comum da gente ver, não. Normalmente as mais caras são valores maiores por um tempo maior. Quanto maior o prazo e maior o valor, a tendência é que maior o risco. A tendência é que ela seja mais cara. Mas, às vezes a gente pega uns cenários assim e a pessoa não entende. Não, qual que eu vou pagar primeiro? A de R$1.000, porque ela é a mais cara para você, que tem um 7 mais elevado. Bom? Não conseguiu quitar todas? Vá negociando a taxa de juros também. Né? Poxa, eu consigo fazer um ajuste aqui. Enfim, negocie. Apresente um plano, ouça, faça uma contraproposta, negocie, tá bom? Aqui um ponto importante, né? Vou fazer aqui 6 meses de sacrifício. O que eu indico? Faça por um tempo maior. Você vai fazer, ao invés de 6 meses, faz 8 meses de sacrifício para quitar aquela dívida e resolver seu problema. Por que esses 2 meses a mais? Justamente para você celebrar o fim dessa etapa. É muito importante a gente comemorar quando a gente supera uma fase ruim, né? A gente, poxa, eu não sou mais aquela pessoa ali, eu aprendi, eu evoluí, então agora eu vou comemorar porque, poxa, eu cresci como desenvolvimento pessoal, né? Como ser humano. Então agora eu vou celebrar aqui essa conquista e nunca mais eu vou entrar
nesse cenário de dívidas. Então é importante a gente fazer essa celebração. Então, você tem uma previsão de 6 meses de sacrifício? Aumenta um pouquinho isso aí. Pega esse dinheiro que vai entrar nesses 2 meses a mais aqui, celebre. Você com a sua família, com seus parentes, com seus amigos, seja o que for, celebre. Faça essa celebração, é importante, tá? Ótimo. Então, alguma dúvida em relação às dívidas? Mande lá no meu e-mail, estou à disposição. Espero ter ajudado. É um assunto mais delicado, mas que tomando essas atitudes aqui, eu tenho certeza que você vai melhorar a sua qualidade de vida depois de se livrar desse problema das dívidas. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e até a próxima. Abraço.